O filho mais temido de Saddam Hussein. A história de Uday Hussein. Saddam Hussein foi o líder que comandou o Iraque por mais de 2 décadas, ficando conhecido no mundo inteiro por governar com mão de ferro. Seu regime ficou marcado por forte repressão política, perseguições a opositores e duras medidas contra minorias, que entraram para a história como um dos capítulos mais sombrios do Oriente Médio contemporâneo. Porém, por trás da figura de Saddam, existia alguém que conseguiu ser ainda mais temido dentro do próprio país, seu filho mais velho, Uday Hussein. Descrito por muitos como instável, cruel e imprevisível, Uday se tornou uma figura que aterrorizava tanto inimigos quanto pessoas comuns. O próprio presidente do Egito, Hosni Mubarak, chegou a chamá-lo de desequilibrado e afirmou que ele havia perdido completamente a noção da realidade. Esta é a história do filho mais temido de Saddam Hussein, um homem que cresceu cercado de poder, privilégios e impunidade, mas que acabou encontrando um destino trágico. Infância e ascensão. Uday Hussein nasceu em 18 de junho de 1964 em Bagdá, sendo o primeiro filho do então jovem Saddam. Desde cedo, demonstrou sinais de comportamento agressivo e temperamento explosivo. Ao contrário do que muitos imaginavam, a relação entre pai e filho não era exatamente harmoniosa. Saddam, apesar de ter dado a Uday cargos importantes e privilégios, nunca confiou plenamente nele. Ainda assim, por ser o primogênito, Uday chegou a ser cogitado como o herdeiro do regime. Ele estudou em boas escolas e teve acesso ao que havia de mais luxuoso na época, vivendo em palácios e cercado por carros esportivos, festas e tudo o que o dinheiro do petróleo podia comprar. Porém, sua vida foi marcada por excessos e por decisões que chamavam a atenção até mesmo dentro do círculo fechado do governo iraquiano. O controle do esporte. Um dos primeiros cargos de destaque de Uday foi como presidente da Federação Iraquiana de Futebol. Isso poderia parecer uma posição secundária, mas no Iraque dos anos 1980 e 1990, o esporte era usado como ferramenta política e símbolo de poder nacional. Uday, no entanto, transformou o futebol em um verdadeiro pesadelo para atletas e treinadores. Quando a seleção vencia, os jogadores recebiam carros, dinheiro e homenagens públicas, mas quando perdiam, eram submetidos a castigos severos. Relatos apontam que atletas eram obrigados a treinar exaustivamente em condições desumanas e alguns até chegaram a ser presos em celas improvisadas no prédio do Comitê Olímpico do Iraque. O clima de medo se espalhou por todo o ambiente esportivo. Muitos jogadores fingiam estar lesionados antes de enfrentar seleções mais fortes, para não correr o risco de perder e sofrer represálias. Outros simplesmente abandonaram o país para fugir da pressão insuportável. O episódio de 1988. Entre os muitos episódios polêmicos envolvendo Uday, um dos mais comentados ocorreu em 1988, durante uma festa luxuosa. Movido pela raiva e pelos ciúmes em relação ao casamento de seu pai, Saddam, ele descontou sua fúria contra um funcionário próximo da família. O incidente terminou de forma trágica e pública, com dezenas de convidados presenciando a cena. Saddam, profundamente envergonhado, decidiu punir o próprio filho. Uday chegou a ser preso por um período e teve vários bens confiscados. Mais tarde foi enviado para a Suíça, onde deveria trabalhar na embaixada do Iraque. Mas, em vez de melhorar sua imagem, Uday acabou envolvido em mais escândalos e brigas. Relações pessoais e casamentos. A vida pessoal de Uday também foi cercada de polêmicas. Ele teve alguns casamentos arranjados por Saddam, mas nenhum deles durou muito tempo. Sua fama de tratar mal as mulheres era conhecida e muitas famílias no Iraque temiam qualquer aproximação com ele. Além disso, era comum que Uday organizasse festas luxuosas em Bagdá, onde reunia jovens escolhidas a dedo. Muitas dessas mulheres eram atraídas pela promessa de presentes caros e status, mas havia casos também em que a pressão do poder absoluto de Uday não deixava espaço para recusas.
Esses episódios marcaram profundamente a imagem que a sociedade iraquiana tinha dele, reforçando sua reputação de alguém cruel e abusivo de sua posição. O atentado de 1996. Em 1996, a vida de Uday sofreu uma reviravolta. Durante um ataque organizado por opositores, ele foi atingido por vários disparos. Sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes. Passou meses em recuperação e, mesmo após voltar a andar, dependia de uma bengala e apresentava dificuldades motoras. A partir daí, sua influência começou a diminuir. Seu irmão mais novo, Qusay Hussein, passou a ganhar mais destaque e foi apontado como o verdadeiro sucessor de Saddam. A relação entre os irmãos se deteriorou e Uday chegou a contratar um sósia, Yahya, um homem que se submeteu a cirurgias plásticas para se parecer com ele e assumir alguns compromissos públicos. A queda em 2003. Com a invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003, a vida da família Hussein virou de cabeça para baixo. Saddam fugiu, enquanto Uday e Qusay se esconderam em Mossul, ao norte do país. Porém, sua localização foi descoberta em julho daquele ano. Após um intenso cerco de horas, as forças americanas cercaram a residência onde os irmãos estavam e, em meio a um confronto armado, ambos foram mortos. Para muitos iraquianos, a notícia foi recebida como o fim de um capítulo marcado pelo medo e pela violência. Poucos lamentaram a partida, já que o nome de Uday havia se tornado sinônimo de crueldade e abuso de poder. Conclusão. A vida de Uday Hussein é lembrada como um retrato do excesso absoluto de poder concentrado em uma única pessoa. Filho de um dos líderes mais temidos do Oriente Médio, ele poderia ter seguido um caminho político, mas escolheu viver mergulhado em abusos, festas e comportamentos descontrolados. No fim, acabou pagando o preço por seus atos, sendo lembrado não como o herdeiro de um império, mas como alguém que desperdiçou todos os privilégios que tinha em troca de uma vida de arrogância e destruição. Se você gosta de conhecer histórias reais que marcaram o mundo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Assim você nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdos históricos e reflexivos para você.